Que alegria, né, a gente lembrar da morte e da ressurreição de Cristo, que foi aquilo que nos trouxe a salvação. E que hoje permite que nós estejamos reunidos aqui. Então vamos cantar com muita alegria ao Senhor, porque Ele vive. Porque Ele vive. Seu filho amado, para ouvir.
texto que se refere a Jesus Cristo, está lá em Gênesis 3,15. Logo depois que o homem peca, o homem transgride, já vem a promessa de Deus, dizendo que o descendente da mulher viria, esmagaria a cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. E aí todo o Novo Testamento, a história vai apontando para a vinda do Messias, para a vinda do descendente desta mulher. E aí nós temos algumas narrativas muito contundentes, muito claras com respeito a Cristo. Por exemplo, o Isaías 53 que nós lemos, nós estamos ali há mais ou menos 740 anos antes desse Messias nascer, o descendente da mulher, e ele já disse que ele tinha morrido, né, pelos nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 9, ele também coloca no passado, dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, não coloca seria, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então todo o Velho Testamento vai apontando para o descendente dessa mulher. E aí quando chega lá em Gálatas 4,4, diz que, vindo porém a plenitude dos tempos, então Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então se você liga Gênesis 3,15 com Gálatas 4,4, milhares de anos se passaram, e aí vem a promessa de Deus, e ela se cumpre cabalmente em Gálatas 4,4, que na hora certa, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio. E aí a Bíblia diz que ele morreu por nós, né, que ele ressuscitou por nós. E aí nós celebramos, né, nesta semana, a morte e a ressurreição de Cristo. E aí os cristãos de todos os tempos, eles não podem tirar a vista da Bíblia, porque a Bíblia é o registro da promessa, do cumprimento e da expectativa da volta de Jesus Cristo. Assim como ele prometeu em Gênesis 3,15, e ele vem em Gálatas 4,4, após a morte, ele promete voltar. E muita gente hoje, em nossos dias, ele tem dúvida se Cristo voltará ou não. Outro dia alguém me disse: pastor, eu creio que já passou da hora de Cristo voltar. E outro disse, na mesma conversa, disse: eu acho que ele nem volta mais. Deixa acontecer, todo mundo vai, no final a gente morre, no final vai para o céu, todo mundo vai para o céu mesmo, porque Deus é amor, está escrito em João 3,16. Então isso é uma crença que vai sendo alimentada por palavras de pessoas dizendo: não, Cristo talvez não volte mais, ou então, olha, já passou da hora, as coisas vão acontecer, no final de contas, Deus é amor, alguns dizem não tem mais nem pecado, todo mundo será salvo, então deixa acontecer. E esse capítulo 15 é o registro mais específico que nós temos sobre as consequências da morte, da ressurreição de Cristo e a promessa da sua volta. E aí ele ainda diz que o último inimigo a ser vencido é a própria morte. Está aí no verso de número 26, ele diz: olha, o último inimigo a ser vencido é a morte. Ou seja, haverá um dia em que a morte será vencida. É claro que quando Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, tanto que a Bíblia diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, aquilo que te leva, aquilo que faz com que as pessoas morram? Onde está? Uma vez que fomos perdoados em Cristo e agora já ressuscitado em Cristo, então a morte não tem mais poder destrutivo. Ela causa um espaço na nossa vida física, onde a gente morre e parte para estar com o Senhor. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E disse: aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Então a ressurreição de Cristo garante a nossa vida eterna com o Senhor. A morte de Cristo, Paulo vai argumentar aqui, garante a nossa ressurreição. Isso não tem erro. Ele está combatendo que alguns dizendo que, olha, não há ressurreição de mortos. Aí vai dizer: se não tem ressurreição, então por que Cristo ressuscitou? Aí diz: Cristo é as primícias dos que dormem, depois nós.
E aí ele vai colocando algumas coisas na sequência. Mas volte os seus olhos aí para o texto que nós lemos. Como é que Paulo começa a história para que não se distancie da Bíblia, se quando hoje tudo é descartável, tudo é deixado para depois, para amanhã. Paulo começa dizendo assim, o capítulo 15, ele diz: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então toda a fé cristã, toda a vida da igreja, toda a vida do cristão está baseada na palavra de Deus, nas Escrituras. Não dá para alguns começar hoje como alguns estão dizendo: olha, eu sonhei, Deus me revelou, eu pensei, é desta daquela forma, um anjo me falou. Ele disse: não, segundo as Escrituras Cristo veio, segundo as Escrituras Cristo morreu, segundo as Escrituras Cristo ressuscitou. E ele diz: segundo as Escrituras Cristo foi sepultado e ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ele ressuscitou. E aí ele começa a argumentar alguma coisa que nós, quando alguém fala alguma coisa de nós, geralmente nós perguntamos: quem falou? Ou quando há alguma coisa, você quer saber qual é a fonte. Se bem que hoje não interessa muito a fonte, mas a narrativa. Segundo a narrativa, é que funciona. Mas Paulo vai escrever não sobre a narrativa, mas sobre fatos e testemunhas. E disse: olha, primeiro ele apareceu lá para as mulheres, a gente vê no registro bíblico, depois aos homens, depois a Cefas, ele diz depois a mais de 500 pessoas, e depois também a mais alguns discípulos, e ele disse: e alguns deles ainda estão vivos, alguns já partiram, alguns já dormiram, mas ele disse: mas também apareceu para este, ou seja, testemunha é o que não falta. Se precisava, para um fato ser verídico, 2 ou 3 testemunhas, Paulo vai dizer aqui, e só de uma vez ele cita mais de 500 pessoas. A partir do verso 4, ele diz assim, verso 5, depois que ele ressuscita, ele apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 pessoas, ou irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, na época que Paulo estava escrevendo, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal de todos foi visto também por mim. E ele diz: eu sou um apóstolo nascido fora do tempo, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque ele diz aí: eu era perseguidor da igreja. Foi visto por alguns, depois por mais um pouco, depois por 500, depois por Tiago, e ele diz depois pelo apóstolo Paulo. Irmãos, a igreja de hoje, ela não pode tirar os olhos da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo e da promessa da volta de Cristo. E o evangelho contemporâneo tem até falado da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, mas não tem falado muito da volta de Cristo. A igreja, uma boa parte da igreja, está baseado do indivíduo se dá bem aqui no agora, da teologia da prosperidade, você multiplicar os bens de uma forma assustadora. Alguns pregam: quanto maior o dízimo, maior a bênção, como se você comprasse as bênçãos de Deus. O púlpito vira um balcão de negociação para o carente, aí vai se negociando isso, mas a vida está tão somente baseada no aqui e no agora. A igreja precisa continuar crendo na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, na volta de Cristo. E tanto a morte de Cristo como a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo, há um documentário, ou seja, está documentado na palavra de Deus, e o que Deus promete não falha. Se Deus prometeu o nascimento de Cristo e ele se cumpriu na hora certa, a Bíblia prometeu a morte de Cristo e ela aconteceu na hora certa. Se Deus prometeu a ressurreição de Cristo e ela aconteceu,
E se a Bíblia promete a volta de Cristo, eu não tenho dúvida de que Ele voltará. E aí a gente fica sempre perguntando, quando será? A Bíblia diz que é preciso que as pessoas vivam de uma forma que, olha, da mesma forma que foi com a época de Noé, que as pessoas casavam, davam-se em casamento, as pessoas plantavam, as pessoas colhiam, as pessoas viviam aparentemente uma vida normal, e aí veio o dilúvio. E ele disse, assim será a vida de Cristo. Vai estar aparentemente tudo normal, e de repente Cristo aparecerá nas nuvens, e a Bíblia diz, trazendo com ele os que dormem. Ele disse, nós os vivos seremos transformados, os vivos ressuscitarão, e aí ele disse, iremos para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então o fato de ter mais de 500 testemunhas que o Cristo ressuscitou, nós estamos na expectativa do Cristo voltar, e quando se menos esperar, a Bíblia diz, Cristo aparecerá nas nuvens, porque é fato que Ele nasceu, é fato que Ele morreu, é fato que Ele ressuscitou, e é fato que Ele virá. Ele disse, então, põe a tua casa em ordem, porque um dia certamente morrerá. Mas por outro lado, Ele vai dizer lá em Mateus 24, que você olha para o tempo, olha para a natureza, e Ele disse, você olha e vê que está perto da primavera, quando vê as mudanças. Ele disse, então, quando você ver o falso profeta, quando você ver alguns prodígios, alguns sinais, quando você ver alguns sinais, ele disse, como guerras, rumores de guerras, fomes, destruição, o amor se esfriando, ele disse, então fique atento, porque está próximo a volta do Filho do Homem. E essas coisas, quando você lê Mateus 24, não tem ainda nenhuma profecia que falta acontecer. Você olha Mateus 24 e todas elas ou aconteceram ou estão acontecendo em nossos dias. Então é preciso que a igreja que crê no nascimento, na morte, na ressurreição de Cristo, fique atento para a volta de Cristo. Olha o que diz o verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que ele está dizendo é que o Cristo é a primícia dos que já morreram, e se ele não voltar até nós morrermos, ele será a nossa primícia. Mas se ele voltar, nós estando ainda vivos, a Bíblia diz que seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17, ele vai dizer, irmãos, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, porque ressoada a trombeta de Deus, Jesus Cristo descerá das nuvens, trazendo com ele os que dormem. Depois nós, os vivos, seremos transformados, iremos para o encontro com ele e estaremos para sempre com o Senhor. Segundo a Escritura, Cristo morreu. Segundo a Escritura, Cristo ressuscitou. Segundo a Escritura, ele morreu pelos nossos pecados. E segundo as Escrituras, ele ressuscitou para a nossa justificação. Que Deus continue nos abençoando e que a gente viva na esperança da volta de Cristo, na volta do Cristo ressurreto, porque é fato que o Cristo ressuscitou, por isso nós também ressuscitaremos. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor com o nosso coral.
dar graças ao Teu nome pela ressurreição de Cristo. Damos-te mostra, ó Deus, por tudo que Cristo realizou por nós, pela igreja, como também, ó Deus, individualmente, nós somos graças ao Teu nome, porque temos a salvação, a nossa justificação, nosso perdão, nossa redenção, nossa comunhão com o Senhor e a promessa, ó Deus, de estarmos para sempre com o Senhor pela ressurreição de Cristo. Temos a garantia de estarmos eternamente com o Senhor. Somos gratos a Deus porque nesta manhã viemos celebrar a ressurreição de Cristo, celebrar o sacrifício de Cristo, celebrar, ó Deus, a comunhão que nós temos com o Senhor por meio do sacrifício de Cristo. Abençoa, ó Deus, a Tua igreja, na Tua casa nesta manhã, respondendo os anseios da nossa alma, segundo a Tua própria bondade e misericórdia, e continua falando ao nosso coração, ó Deus, por meio do sacrifício, morte e ressurreição de Cristo. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana, e a presença de Cristo ressurreto, e a paz do Teu Santo Espírito permaneça conosco,